anterior, a gente viu como testar se duas variáveis categóricas elas estão relacionadas, né, usando o teste de Q². Um outro teste básico importante que a gente tem é o teste T. O teste T ele foi criado, desenvolvido para que a gente pudesse comparar duas categorias em relação a uma variável contínua. Por exemplo, a gente viu da outra vez, né, no teste de Q², se as espécies, né, elas tinham diferenças em relação ao comprimento da pétala. Tá? Se eu quiser, só que a gente teve que transformar aquele comprimento da pétala, né, o valor aqui em Aires, tá? A gente tinha então aqui 3 espécies e dados sobre pétalas e sépalas dessas espécies. E a gente transformou um desses valores contínuos, né, em grande ou pequeno, tá? Categorizou então uma variável contínua e fez um teste de Q². Aqui, o que a gente quer no teste T é, ao invés de categorizar, a gente vai testar se o comprimento de uma maneira contínua, ele vai ter diferença entre uma variável categórica sempre que ela tiver 2 níveis. Então, por exemplo, eu vou aqui voltar para criar aqui o meu dados DAT, a partir desse dado de exemplo íris, que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? É um exemplo aqui base do RBase, né? Então, o que eu quero fazer, nesse caso, como eu tenho 3 espécies, eu não posso comparar as 3 espécies, porque aí não seria um teste T. O que eu preciso para comparar as espécies, é só selecionar, fazer um subset da minha matriz, para que ela seja só 1. Então, eu posso colocar o seguinte, dat species. Então, eu vou ver aqui quais são as espécies que eu tenho. Eu vou colocar só essa função em unique, para a gente ver. A gente tem 3 espécies, né? Setosa, versicolor e virgínica. Eu posso dizer que eu não quero a versicolor. Então, eu vou colocar aqui que o meu dat vai ser igual a dat que dat species seja diferente de versicolor. Aí aqui eu vou dizer, eu dou esse espaço e vou dizer que eu quero todas as colunas, né? Mas eu não vou querer as linhas que são referentes à espécie versicolor. Ok, agora eu tenho aqui virgínica e setosa. Tá? Então pronto. O que eu posso fazer agora, eu vou vir aqui a função para fazer um teste T chama t.test. E a gente pode escrever aqui usando um sistema de fórmulas para informar o R, tá? Esse sistema funciona da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o nome direto da minha coluna. Então, minha coluna, eu vou colocar aqui com names dat. O que eu estou querendo testar é se tem uma diferença entre o comprimento da pétala. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, petal.length. Presta atenção aqui nos maiúsculos e minúsculos. E eu vou usar o til para dizer aqui petal length em função da categoria species, certo? E eu vou colocar aqui que data, os dados, né, são igual a dat, que é o dado que a gente criou. Daqui que ele vai tirar os dados. Vou chamar isso aqui de model, tá? E aqui ele vai sair o resultado para a gente. O que ele mostra aqui? O valor da estatística T, os graus de liberdade, o p-valor, né? Então ele já interpreta inclusive por aqui, ó, a hipótese alternativa ele coloca como verdadeira. O que ele está dizendo é que as diferenças nas médias não é igual a 0, né? E aqui ele dá um intervalo de confiança em relação a isso, né? Quanto deve ser, né, a diferença real em termos de comprimento, né, menos 4.2 e menos 3.9 em relação à diferença, né, desses grupos. Você vai ver que o comprimento da pétala aqui no grupo setosa ele é 1.4 e no grupo virgínica é 5.5. Ele está dizendo aqui com esse p-valor pequeno que essa diferença é real e isso provavelmente está entre menos 4.2 e menos 3.9 se a gente tivesse uma amostra da população inteira. Certo? Então o teste T está informando para a gente que sim, tem diferenças entre os nossos grupos, entre o tamanho da pétala nos nossos grupos.
Lembrando, pessoal, que é importante que vocês olhem os pressupostos, atendam aos pressupostos desses testes antes de realizar o próprio teste, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente está comparando um com o outro, o ideal aqui seria fazer um box plot, né, uma variável contínua com uma variável categórica. Eu posso simplesmente copiar esse código aqui, ó, colocar no meu box plot. Você vai hoje ver aqui, ó, graficamente, a diferença entre as duas espécies. Ele mantém aqui o resquício da versicolor. Por quê? Porque apesar de eu ter retirado essa espécie aqui do conjunto de dados, como aquela variável era um fator, então vou mostrar aqui para vocês, ó, species, ele mantém aqui o nível daquela variável. O que eu teria que fazer é transformar isso aqui num fator, factor, e botar aqui os levels, sendo como simplesmente setosa. Deixa eu dar um enter aqui. Entre setosa e virgínica. E aí eu sobreponho sobre a minha coluna espécies. Agora, quando eu faço meu box plot, ela desaparece. Então preste atenção nisso, às vezes, né, o fator ele pode ser confundido com um vetor de caracteres, tá? Lembrando que os fatores eles são feitos especificamente para o que o R identifique como uma variável categórica. E aqui ele está mostrando então o nosso box plot. Lembrando que no box plot ele vai dar a mediana, o 75% dos valores e 25% dos valores, ou seja, entre 25% e 75% estão aqui dentro dessa caixa, que é o valor máximo e aqui é o valor mínimo, né, para os dois lados. Esse pontinho aqui mostra valores que são 1,5 vezes menor, né, que a caixa, que é o valor extremo aqui debaixo da caixa, que é os 25%, que maior. Se tivesse um pontinho aqui para cima, seria o maior. Então é isso. A gente conclui, então, com base no que a gente viu do teste T, que tem uma diferença entre o tamanho e o comprimento da pétala dessas duas espécies. Tá? Vou mostrar aqui de novo para vocês o modelo, o resultado do nosso modelo, junto com o gráfico, para você ver. Aqui ele está dizendo que a média foi mais ou menos aqui em 5,5, do grupo virgínica, do grupo setosa foi em 1,4. Tá? A diferença entre essa espécie e essa espécie, a gente tem 95% de confiança, que deve ser entre -4 e -3, ou seja, -4 e -3 a partir, tomando como base esse aqui, né? Então, cetosa tem em geral -4 centímetros, né, que virgínica em termos de comprimento de pétala. Esse p-valor aqui é significativo, e aqui está a estatística T e os graus de liberdade para você colocar nos seus resultados. Certo. Uma outra coisa que é importante vai aqui no help da função t.test, porque ele vai te dar outras opções se você precisar fazer algum teste mais específico em relação ao teste T. Por exemplo, você pode colocar que a gente fez um teste bicaudal, mas você pode colocar que a hipótese é que um era menor que o outro ou maior que o outro especificamente, né? Um teste unicaudal. Você pode determinar que as variâncias das duas amostras, né, das duas espécies, são desiguais. Então aqui a gente está fazendo um teste com variâncias iguais. Você pode também usar o argumento pair para fazer um teste T pareado, se for o caso. Você pode mudar aquele intervalo de confiança em 95%, a gente está usando então aqui, aceitando 5% de erro, né? E outra coisa que você pode usar é que aqui a gente está testando contra a hipótese que as duas coisas são iguais, né? O μ igual a 0, você pode mudar isso também. Enfim, dá uma olhada se você precisar de valores mais específicos, você pode tanto olhar o help quanto olhar no Google diretamente.